bem-vindos a mais um vídeo do Entendendo o Espiritismo. E hoje nós vamos falar da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta o que é Deus. Mas vamos lá, vamos começar. Das 4 partes, ou também chamados 4 livros, em que se subdivide o Livro dos Espíritos, a primeira se chama Causas Primárias, tem como tema Deus e, evidentemente, a sua criação. E a partir desse tema que Kardec vai desenvolver, por meio de perguntas dirigidas aos espíritos, todo o roteiro de O Livro dos Espíritos. Então, a primeira pergunta, a pergunta fundamental, é a respeito de Deus. Por quê? Porque essa é uma questão primordial e, por isso mesmo, é a primeira do livro. E o conceito de Deus estabelece o prisma pelo qual nós vamos conduzir o nosso pensamento religioso e o nosso relacionamento com a espiritualidade. Conforme a nossa visão de Deus, assim será a nossa religiosidade. E é por isso que, pela visão espírita, Deus assume a mais grandiosa dimensão já vista, o Deus cósmico. Assim, a primeira pergunta de Kardec aos espíritos é: o que é Deus? E a gente já tem que perceber alguma coisa aqui. Kardec não pergunta quem é Deus, mas o que é Deus. Assim, ele já parte da premissa correta de que Deus não é uma pessoa. Ele rejeita logo de início, e com razão, a ideia de um Deus antropomórfico, um Deus com forma humana, um Deus humanizado, que nós vemos desde as mitologias até mesmo os próprios conceitos em que nós aprendemos em outras ocasiões. E os espíritos confirmam essa premissa, porque respondem a Kardec, evidentemente confirmando que Deus não é uma pessoa, mas eles apresentam Deus como uma inteligência. Então, Deus é uma inteligência. E a resposta completa é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esta é a definição que os espíritos nos dão a respeito de Deus. O que é Deus? É uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E vamos ver cada um desses itens que os espíritos colocam para definir Deus. Quando eles falam que Deus é uma inteligência, o que nós pensamos? Inteligência é intelecto, ele é conhecedor de tudo, ele é possuidor de toda sabedoria, de todo conhecimento e de toda a moral. Conhecimento total que lhe dá poder absoluto sobre todas as coisas. Então, olha como é adequada essa definição. Deus é uma inteligência suprema, é uma inteligência suprema, é a mais alta, a maior, a superior a todas as outras, a superioridade absoluta que lhe consegue o atributo de ser único, pela superioridade. Então, é uma inteligência suprema, acima de todas as outras. É causa. Causa significa que ele é criador, promovedor, autor, elaborador, fundador. Então, Deus, ele é criador, ele é a causa de todas as coisas. Ele é único e todo-poderoso, é o criador inconteste de todas as coisas. Então, veja como todas as palavras dessa definição tem um significado bastante profundo e bastante objetivo. E ele não só é causa, mas como é causa primária, é a primeira, é anterior a tudo. Ele nada antecede a Deus, nada o antecede nem supera a Deus. Então, como ele é causa primária, ele não pode ter sido criado por nenhuma outra inteligência. Então, Deus é inteligência suprema, é causa e é primária. E é causa de quê? De todas as coisas, ou seja, de todo o universo. Não apenas da Terra, mas de bilhões de galáxias, de bilhões de sóis em cada galáxia, de sistemas galácticos que se
expandem pelo infinito. Então é um Deus criador de algo muito maior do que nós estamos habituados a imaginar, né? Um Deus que criou a Terra, né? Uma coisa muito limitada. Não, ele criou tudo o que existe, todo o universo, que hoje em dia a gente está percebendo que é muito maior do que nós já pudemos imaginar, né? Deus, portanto, é uma inteligência criadora, é original, suprema e plena. E diante dessa resposta surpreendente, né, porque foi uma resposta que não tinha sido dada antes, Kardec prossegue na sua pesquisa e quer saber se nós podemos conhecer melhor essa inteligência suprema, ou seja, como é esse Deus, né? Então, Kardec pergunta para os espíritos: nós podemos saber como é Deus, quais são os seus atributos, quais são as suas características? Aí os espíritos, né, dizem: olha, falta a vocês um sentido para compreender a natureza íntima de Deus, mas que nós podemos ter uma ideia, né, de como é Deus através das suas perfeições. Então nós temos que fazer aqui ressaltar uma coisa: não é mistério. Não é que seja misterioso, que nós não possamos saber. Os espíritos dizem que nós ainda não temos condição de saber. Nós vamos chegar a saber isso, mas nós temos que evoluir muito para conseguir compreender. Só os espíritos realmente que atingiram já o estado de espírito puro podem ter a compreensão desses atributos de Deus. Mas os espíritos falam assim: vocês podem ter uma ideia, mesmo assim, dentro da limitação dos seus conhecimentos, né? Eles dizem que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. E eles esclarecem, né? Esses atributos são verdadeiros apenas do nosso ponto de vista, porque é até aí que nós podemos alcançar, é até aí que nós podemos entender, é até aí que nós podemos chegar, né? Mesmo assim, nós vamos analisar um pouco esses atributos que os espíritos oferecem, né? Definem. Eles dizem que Deus é eterno, né? Porque se ele tivesse tido um começo, ele teria sido saído do nada ou teria sido criado por um outro ser anterior. Então, como Deus não foi criado por nenhum outro ser anterior, nós chegamos à conclusão de que ele é eterno, né? Ele não foi criado. Ele é imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que ele criou também não teriam firmeza, seriam mutáveis, né? Não teriam nenhuma estabilidade. Ele é imaterial, né? Deus não é formado de matéria alguma. A sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria, energia, força, porque energia é matéria, força é matéria, né? Então, Deus não é energia nem força, ele é inteligência, e inteligência que não é material, né? E se fosse matéria, ele estaria sujeito a mudanças também, porque a matéria também se transforma, né? E também outra ideia incorreta é dizer que Deus é espírito, porque o espírito é criado. O espírito é uma criação de Deus, e Deus não foi criado, ele existe de toda a eternidade. Mesmo que a gente não consiga entender exatamente o que seja isso, né? Mas nós temos que admitir que esse é um princípio que nós temos que aceitar. Ele é todo poderoso, porque ele é único. Se tivesse mais de um Deus, ele não seria todo poderoso, ele teria que dividir o poder com outro Deus, né? Então, não, ele é único e por isso, por ser único, ele é todo poderoso. E é soberanamente justo e bom, né? Então, como que ele revela essa sabedoria, esta bondade? Através das suas leis. As leis de Deus, elas trazem, né, essa condição de justiça e bondade, apesar desses dois conceitos parecerem contraditórios, né? Bom, mas se ele é justo, ele pune, e se ele é bom, ele perdoa. Então, como é que Deus pode ser justo e bom ao mesmo tempo, né?
Como é que nós vamos entender isso? É claro que nenhum erro nosso, né, nenhuma incorreção que nós ainda tenhamos no nosso espírito fica impune, né, fica sem a necessidade de correção. Nós temos que responder por todos os atos que nós praticamos. Esta é a lei de Deus, não é castigo de Deus, é a lei que Ele criou. Tudo que nós fazemos tem uma consequência e nós somos responsáveis por esta consequência, né? No entanto, Deus nos oferece a oportunidade de corrigir os nossos erros. É aí que se configura a bondade de Deus. Ele é justo, Ele exige a correção, mas Ele dá a oportunidade de nós nos corrigirmos. E como é que nós fazemos isso? Retornando ao plano terreno e corrigindo os nossos equívocos, retornando através da reencarnação. É esta a grande lei de Deus que caracteriza a sua bondade. Você errou? Sim, tem que corrigir. Volta e corrige. Então, isto permite que Deus seja justo e bom, né? E é por isso que nós dissemos lá no começo, conforme a nossa visão de Deus, assim será nossa religiosidade. E é por isso que, pela visão espírita, Deus assume a mais grandiosa dimensão já vista, o Deus cósmico, bom e justo. Essa é a nossa mensagem para hoje. Obrigada.